ao Senhor por podermos mais uma vez nos reunirmos e abrirmos a palavra do Senhor juntos. Vamos ter um breve tempo de oração, então reconsiderarmos algumas verdades na palavra. Senhor, bendizemos Teu nome, Teu poderoso nome. Nos alegramos por podermos adorar o Teu nome. Nossos olhos foram abertos, nossos ouvidos foram abertos. E agora nós contemplamos o Rei. Nós nos alegramos com a face do Rei, com a beleza do Rei. Mas também nossos ouvidos foram abertos. E nossos corações se aquietam com a voz do Rei. Nosso espírito rejubila com a voz do Rei. Porque nós, as suas ovelhas, reconhecemos a sua voz. Tu és o nosso pastor. Por isso, nossa súplica é que nesta noite, mais uma vez, o Senhor venha nos pastorear por meio da Tua palavra. Usa a Tua palavra como vara e cajado. E corrige, e protege, e cuida do Teu rebanho. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso, Senhor, nossa súplica é que Tu também possa desembainhá-la como uma espada poderosa, para operar em nós aquilo que vai no Teu coração, discernindo juntas e medulas, pensamentos e propósitos, e como viva e eficaz que é, podendo realizar aquilo que está no Teu coração. Nós não queremos nos esquivar da Tua palavra, mas queremos nos expor a ela, mesmo que ela doa, Senhor. Nós queremos recebê-la, porque sabemos que Teu caráter está sendo formado em nós. Te bendizemos, suplicando que o Senhor nos supra em tudo que precisamos para liberar e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós estivemos considerando esses versos de 13 a 23. Parece que eu penso que está um pouco alto, não está dando muita... Os versos de 13 a 23, e esses versos então são uma apresentação de Paulo. Colossenses 1, de 13 a 23. Esses versos são uma apresentação das mais magníficas na palavra a respeito de quem Cristo é, sua glória pessoal, sua maravilhosa beleza, sua formosura, sua singularidade. Ninguém é como o Senhor. Então o apóstolo Paulo vai descrever isso para nós, suas glórias. O objetivo de Paulo, quando descreve o Senhor Jesus e começa dizendo que Ele é um magnífico libertador, é então que os nossos olhos se voltem para Ele e não exclusivamente para os benefícios que nós recebemos nele. Então, quando ele diz que Ele nos libertou do império das trevas, não é para que nós olhemos apenas de onde saímos, mas para que nós saibamos que nosso libertador é singular, poderoso, suficiente, grandioso. Então, tudo que será falado aqui a respeito de Cristo é para que os nossos olhos se voltem para Ele, para que o nosso coração se deleite nele, para que Ele seja apresentado para nós. Então você se lembra que Paulo,
aos Coríntios, na sua primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 2. Se você quiser conferir comigo, veja o seguinte. 1 aos Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar algo a respeito de Cristo e do entendimento dele a respeito do que a igreja necessita. Então, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, ele diz assim aos Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco, 1 aos Coríntios 2, quando fui ter convosco, eu vos anunciei o testemunho de Deus. Quando eu estive entre vós, o meu encargo era de anunciar o testemunho de Deus. Então ele vai dizer de que maneira que ele fez isso. E ele diz: eu anunciei não com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E eu preciso dizer para você, irmão, que Paulo tinha naturalmente toda a condição de fazer isso. Paulo era um homem versado, inteligente, culto. Paulo dominava a cultura judaica. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. Paulo dominava a cultura grega. Ele tinha domínio e conhecimento da sabedoria grega. Você se lembra que Paulo, quando esteve em Atenas, o berço da sabedoria grega, ele não teve dificuldade de se colocar no Areópago. Somente os filósofos ocupavam esse lugar. O Areópago era um lugar, Você conhece um coreto? Você sabe o que é um coreto? O coreto é geralmente aquele lugar nas praças que os políticos faziam para que eles pudessem subir e falar para o povo, certo? O Areópago é como um grande e sofisticado coreto, onde os filósofos destilavam a sua sabedoria. Então, quando Paulo esteve entre os gregos, ele subiu no Areópago e nós olhamos aquela situação como um maravilhoso... Para nós usarmos uma linguagem bem moderna, ele teve um grande feeling espiritual. Ele teve um grande discernimento espiritual. E ele subiu no Areópago depois de andar por Atenas. E os gregos, diferente dos romanos, os gregos, todos os povos que eles conquistavam, eles traziam aqueles deuses daqueles povos para Atenas, para que eles fossem então adorados também. E eles tivessem a bênção daqueles deuses dos povos que eles conquistaram. Então Paulo andou por Atenas e tinham todos aqueles altares. Mas Paulo sobe no Areópago e tem um grande discernimento espiritual e ele diz assim: eu estive andando aqui entre vocês e observei que tem um altar aqui ao Deus desconhecido. Você se lembra? Então ele diz assim: eu precisamente vim falar para vocês a respeito desse Deus que vocês não conhecem. Então ele começa e diz assim: o Deus que criou os céus e a terra, ele não levou em conta os tempos da vossa ignorância. Que coisa, irmão. Sabe por quê? Os gregos eram considerados a nação mais sábia da época. E Paulo chamou todos de ignorantes no Areópago. Deus não levou em conta o tempo da vossa ignorância, mas ele notifica a todos vocês que ele destinou um varão para a salvação de todo que crê. Que maravilhoso. Então, ele tinha toda a condição, ele era conhecedor da sabedoria romana, porque era cidadão romano. Então, quando Paulo diz aqui que ele não anunciou o evangelho baseado em ostentação de sabedoria, essa foi uma opção dele, irmão. É tão diferente do que nós vemos hoje. O sujeito escuta algumas coisas, lê algumas coisas e começa a dizer para o povo que teve uma revelação particular, que recebeu algo exclusivo. Que vergonha! Porque nós estamos sobre os ombros de 2000 anos de história da igreja. Tantos irmãos preciosos o Senhor levantou. Irmãos derramaram seu sangue para que hoje a palavra de Deus estivesse na sua mão, como ela está, irmão. E hoje nós nos colocamos nos ombros de tantos irmãos. E Paulo pôde então dizer isso para eles: olha, eu vim anunciar o evangelho para vocês e eu decidi
no verso 2 vai dizer: eu decidi que nada é mais importante de ser dito e de que vocês saibam, nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por que Paulo fala da cruz dessa maneira, irmão? Porque Paulo apresenta Jesus crucificado. Porque ele não desvincula a pessoa gloriosa de Cristo da cruz. Porque Cristo, sem a cruz, não pode realizar, cumprir todos os propósitos de Deus. O Senhor Jesus foi precisamente destinado para morrer. Compreende, irmão? A sua vida preciosa é uma vida destinada para morrer. Essa vida é tão singular que quando nós chegamos em Mateus capítulo 17, o Monte da Transfiguração, você se lembra? O Senhor Jesus tinha 33 anos ali, 3 anos de ministério. Ele estava a 6 meses da cruz e ele subiu naquele monte. E diante daqueles discípulos mais chegados, ele se transfigurou. É como se fosse aberta uma fresta na divindade do Senhor, e a glória, a beleza e a refulgência dele fossem então mostradas para aqueles discípulos. Algo da sua própria pessoa, da sua glória. E os céus se abrem. Você se lembra? Pedro fica tão maravilhado com o que estava acontecendo que ele tem uma ideia. Então ele procura dar uma ideia para o Senhor: Senhor, aqui está tão maravilhoso, vamos fazer aqui 3 tendas e vamos ficar por aqui, Senhor. Então imediatamente os céus se abrem e uma voz do céu, Elias, Moisés desaparecem, porque eles estavam conversando a respeito da morte do Senhor, precisamente a respeito do destino dele, do que significava a sua vida humana, porque ele se encarnou precisamente para morrer. Você se lembra quantas vezes o Senhor disse assim: eu precisamente vim para 1 hora, essa hora ainda não chegou, até que num dado momento ele disse: é chegada a hora. De que hora ele estava falando, irmão? Daquela hora que estava reservada nos decretos eternos e que dentro do tempo aconteceu há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus foi à cruz do Calvário. Então no Monte da Transfiguração ele se apresenta glorioso, mas uma voz então encobre aquele lugar e diz: esse é o meu filho amado, eu tenho nele todo o prazer e somente a ele ouvi. Você se lembra? Por que isso é dito, irmão? O que estava acontecendo ali? Aquela vida humana perfeita estava recebendo um selo de aprovação do Senhor. Aquele monte é o monte dele. Aquele monte, possivelmente o Hermon, aquele monte da comunhão, aquele monte em que o selo de aprovação de Deus foi dado a ele, aquele era um monte que fala a respeito dele. E o que é de clareza para nós é que se daquele monte ele ascendesse aos céus, tudo estava feito no que concerne a sua vida humana perfeita. Mas ele decidiu descer aquele monte e manifestou no semblante uma resoluta e intrépida atitude de ir para Jerusalém e sofrer. E então, em Jerusalém, ele foi condenado e subiu um outro monte que não tinha nada a ver com ele. Ele tinha tudo relacionado ao Monte da Transfiguração. O meu filho amado, nele eu tenho prazer e a ele ouvi. Aquele monte era o monte dele. Ele se transfigurou, abrindo para todos, para aqueles que estavam ali, que havia no Pai uma plena satisfação dele
como homem. E se ele ascendesse aos céus, ele cumpriria tudo que um homem devia ser para Deus. Mas Deus não teria uma família. Então o Senhor desce aquele monte, sobe um outro monte. Um monte que estava relacionado com você e comigo. O monte da caveira, o Calvário. E então o Senhor, naquele monte, Ele entrega a sua vida no meu e no seu lugar. Para que então sua vida preciosa fosse dada a nós. Então por isso Paulo nunca desvincula Jesus da cruz. Porque a cruz tira um véu dos seus olhos e dos meus olhos, para nós contemplarmos Jesus e sermos colocados no lugar adequado nele, irmão, compreende? E somente nele nós podemos contemplar a ele com olhos desvendados, você compreende, irmão? Não fora dele, mas porque a cruz nos leva para Cristo, então nele nós podemos contemplá-lo na sua beleza e com clareza. É por isso que o homem natural não pode discernir as coisas de Deus, e ele não consegue contemplar a beleza de Cristo. É tão notável na palavra, não é? Nós temos o discurso de Isaías que diz assim: ele era um homem de dores, nele não havia beleza ou formosura, e o mundo o rejeitou. Ele foi ferido, ele levou sobre si as nossas dores. Mas quando nós vamos para Cantares, por exemplo, e Salomão vai falar a respeito dele, Salomão diz assim: ele é o mais formoso dos filhos dos homens. O mais formoso entre 10.000, singular. Porque nós hoje podemos reconhecer isso, irmão? Porque nós olhamos para o Senhor e vemos nele formosura e singularidade plenas, como nenhum outro. Ele é tão diferente de nós. Por que nós podemos contemplar? Porque a cruz abriu os nossos olhos. Porque a cruz nos colocou nele. E nele nós podemos contemplá-lo como ele é. Então você sabe, irmão, que se a cruz não operar em nós, desvendando diariamente os nossos olhos, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza, nos ensinando a pensar nas coisas do alto, nos ensinando a buscar as coisas do alto, a viver nas regiões que Cristo vive. Se a cruz não operar em nós fazendo isso, nós seremos incapazes de contemplar as belezas do nosso Senhor. Você compreende isso? Então, o apóstolo Paulo vai apresentar Cristo na sua beleza, e então os nossos olhos são desvendados para apreciar Cristo. E aí nós temos esse primeiro capítulo de Colossenses com essa apresentação de Cristo. Meu desejo então, ontem nós estivemos falando a respeito dessa libertação realizada pelo Senhor. Então Paulo vai falar de muitos aspectos da beleza dele, e eu gostaria de destacar apenas dois. Veja no verso 15, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo, todas as vezes que você olha para Cristo, é Deus quem você vê. Todas as vezes que você contempla Cristo, é Deus que você vê. É por isso que nós adoramos a um Deus triuno. São três pessoas, mas um único Deus. Três pessoas distintas, mas que não se separam. Três pessoas que se revelam na segunda pessoa da Trindade. Tudo que de Deus pode ser visto e contemplado está em Jesus. Então Paulo vai dizer, nele habita, mora, reside permanentemente, não visita, mas habita permanentemente toda a plenitude da divindade.
tudo que pode ser visto a respeito de Deus está nele. De modo que sem ele, nada do que foi feito se fez. O que Paulo está dizendo? Ele é a esfera de realidade onde todas as coisas foram criadas. E ele vai dizer aí, nele tudo subsiste. Essa palavra é uma palavra muito significativa, irmão, subsiste. É como se Paulo estivesse dizendo que Jesus, ele dá coesão para todo o universo. Desde o micro, um átomo, até o macro, as galáxias. Ele está dizendo, Jesus dá coesão para o universo, de tal maneira que se Jesus pudesse ser retirado do universo, é como tirar o núcleo de um átomo. O que acontece? Ele se desintegra, porque os nêutrons e os prótons, eles estão ao redor do núcleo desse átomo. Então ele está dizendo que Jesus, ele dá coesão para o universo. Quando ele diz, nele tudo subsiste, ele está dizendo assim, se Jesus pudesse ser retirado, tudo se desintegraria. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Compreende, irmão? Então é por isso que o apóstolo Paulo está chamando nossa atenção para que nossas vidas sejam centralizadas nele. Porque se nós não vivermos assim, nós viveremos uma vida miserável. Compreende? Porque essa é a vida de todos aqueles que não o conhecem. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas graças ao Senhor, porque Ele abriu nossos olhos e Ele nos chamou para si. Não porque Ele é egoísta, irmão, e agora Ele quer que tudo gire em torno dEle, mas porque Ele sabe que todas as coisas só têm significado, satisfação e realidade nele mesmo. Compreende? Então, o apóstolo Paulo faz essa apresentação. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma expressão no verso 23, que diz assim, depois dele dizer tudo a respeito de Cristo, então ele diz assim, ele faz uma pergunta, ele diz que toda essa realidade, essa reconciliação operada por Deus em Cristo, ela será testemunhada, experimentada na sua plenitude, se nós permanecermos na fé. Não que ela seja dependente de nós, mas ela será experimentada por nós de acordo com a perseverança da nossa fé. De acordo com a resposta que nós daremos àquele em quem nós cremos. Então Paulo, quando ele vai falar da vida dele, ele diz assim, olha irmãos, não que eu já o tenha alcançado, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Ele diz, eu já fui conquistado, eu já sou dele, mas eu persigo para conquistar aquilo que me conquistou. Então eu prossigo para o alvo, um único alvo, para o prêmio da ascensional, soberana vocação de Deus em Cristo, não fora de Cristo, porque tudo que é de Deus está em Cristo. Então eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui conquistado, para conquistar esse prêmio de uma ascensional, de glória em glória, de um degrau de glória a um outro degrau de glória. Algo de Cristo é revelado e isso é glória. Então ele abre mais para nós, e isso é glória. Por isso ele diz que nós contemplamos a Cristo como por espelho, você se lembra? 2 Coríntios 3,18, esse é um verso importante. Ele diz que nós contemplamos a Cristo. Nossa contemplação de Cristo é de glória em glória. De um nível de glória a um nível mais elevado de glória. Por isso uma ascensional vocação. Certo? Então essa contemplação nos leva, não a nos tornarmos mais evoluídos para então termos comunhão com Ele. Absolutamente, irmão.
Nós não pregamos um desenvolvimento de estágios de sabedoria cada vez mais elevados. Não, nós repartimos que em Cristo nossa realidade é crescente e inesgotável, porque nele residem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, sabe como vai ser na eternidade, irmão? Sabe qual vai ser sua ocupação na eternidade? Conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo. E isso nunca terá fim, porque Ele é inesgotável. Você já pensou sobre isso? Nós contemplaremos a Cristo todo o tempo, durante todo o seu reino milenar, durante toda a eternidade, porque Ele é inesgotável. Então nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer, e desfrutar e desfrutar e desfrutar de Cristo todo o tempo. Compreende? Então o apóstolo Paulo vai dizer para nós que esse avanço em Cristo, essa permanência da fé, ela está diretamente ligada a uma chave da Epístola aos Colossenses. Que o Senhor prepare para os irmãos, então, tempos em que vocês possam repartir algo mais dessa epístola. Avançar, esmiuçar mais essa epístola. Essa epístola, uma divisão simples, é que ela traz 2 capítulos doutrinários, capítulo 1 e 2, e 2 capítulos mais práticos, os capítulos 3 e 4. É por isso que no capítulo 3, por exemplo, ele começa dizendo: buscai. Isso é essencialmente prático. Portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Baseado em tudo que ele disse, que é verdade a respeito de Cristo, que nos ensina, que forma a nossa visão. A visão sempre é governante, sempre vai na frente. Por isso o Espírito Santo é tão didático. Ele sempre apresenta para nós primeiro a visão. E que visão governante ele está apresentando? Cristo, sua pessoa, sua beleza. Então, depois de apresentar Cristo, ele vai dizer: agora busca, pensa, anda, faz morrer. Depois ele vai falar das nossas relações. Ele vai dizer: olha, vocês se relacionem com ternos afetos e misericórdia. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, submetam aos seus maridos. Pais, cuidem de seus filhos, não irritem seus filhos. Então ele vai falar de todas essas relações. Ele vai dizer: na nossa perseverança, oremos sem cessar. Na nossa relação com o mundo, sejamos aqueles que têm sempre uma palavra agradável, temperada com sal, para sabermos responder a cada um. Você vê como é prático, irmão? Mas por que Paulo pode dizer toda essa questão prática? Porque Cristo, o varão medida de Deus, já se levantou diante deles. E então, contemplando esse bendito varão medida, eles podem então responder. Compreende? Nossa prática, ela está diretamente dependente do quanto do Senhor nós vemos. Porque se não for assim, irmão, então nós vamos ter nossas práticas e opiniões, né? E cada cabeça aqui tem uma opinião. Mas quando Cristo se levanta, então todas as nossas opiniões se silenciam. E Ele então vai dizer para nós: é assim, é dessa maneira. Compreende? Então, qual é a chave de Paulo para que nós possamos caminhar perseverantemente na fé? Ele vai apresentar isso no capítulo 2 com uma expressão. Ele vai dizer que nós corporativamente, porque a ênfase é corporativa, mas individualmente nós precisamos aprender a reter o cabeça. Você percebe? Então está onde? Isso está no verso 19 do capítulo 2. Ele vai apresentar muitas coisas no capítulo 2. O capítulo 2 está todo cheio de aspectos do reter o cabeça. Nós vamos compartilhar alguns essa noite. Então ele chega no verso 19, depois de apresentar muitos aspectos práticos do reter o cabeça, aí no verso 19 ele diz assim:
que se nós não tivermos essas práticas, essas realidades, nós não reteremos a cabeça. Compreende? Então ele diz assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Cresce o crescimento que procede de Deus. Percebe? Então, a colocação, ela está no sentido negativo, porque Paulo está apresentando todos os perigos de não reter o cabeça. Compreende? De não reter a Cristo como o cabeça exaltado da igreja. De nós nos reunirmos sobre qualquer outra liderança, irmão, sobre qualquer outro tipo de governo, que não seja Cristo mesmo, quem Ele é. Então, ele vai apresentar algumas coisas aí que eu gostaria de destacar para você. Vamos ao capítulo 2, no início, verso 1. A partir do verso 1, o apóstolo Paulo vai começar a dizer para os irmãos qual era a luta que ele enfrentava nesse sentido. Então ele diz assim: eu gostaria que vocês soubessem que eu venho enfrentando uma grande luta, eu venho mantendo uma grande luta. Essa palavra luta aí, sabe o que ela indica, irmão? A vida de oração de Paulo. O sentido é esse. Paulo clamava ao Senhor por aqueles irmãos. Era uma luta espiritual. Paulo mantinha uma luta de intercessão pela vida daqueles irmãos. Se nós não aprendermos a ser uma assembleia que ora segundo os desejos de Deus, nós vamos reunir aqui. Toda assembleia tem uma reunião de oração, não tem? Toda assembleia. Mas, irmão, nós podemos nos reunir aqui para como passar em revista diante de Deus tudo que a gente está vivendo, está pensando, está querendo. Não é isso? Então nós vamos fazer um relatório para Deus de tudo que Ele já sabe. Senhor, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, tem aquela pessoa, tem aquela situação, tem isso, tem aquilo. Muitas vezes, 95% do que a gente fala é oração que deve ser feita no quarto secreto. Não são orações que devem ser o encargo corporativo da Assembleia. Paulo, suas orações pessoais, certamente você não vai ter nenhum relato das orações pessoais do quarto secreto de Paulo. Mas certamente você tem o relato de todas as orações de Paulo que tocavam a mente do Senhor, o desejo do Senhor. Então Paulo diz para eles, não é que ele vinha mantendo uma luta porque o primo da fulana estava doente, porque o marido da irmã dessa assembleia aqui estava passando por dificuldade. Não. Paulo mantinha uma luta para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida deles e para que Cristo fosse retido por eles como cabeça. Você compreende isso, irmão? Que o Senhor ajude os irmãos aqui a compreenderem qual é a esfera real de batalha que nós devemos pelejar nas nossas orações. Para que nós não nos reunamos aqui para cada um ficar dando um tiro para cada lado. Aí um atira para os enfermos, e o outro atira para os presidiários, e o outro atira para as necessidades financeiras. Você vê, irmão? Diante do Senhor há lugar para as nossas petições. A Bíblia diz que todas as nossas orações, petições, desejos devem ser conhecidos diante dele. Mas quando nós nos reunimos corporativamente para buscar a mente do Senhor, então nós precisamos primeiro aprender a ouvir quais são os encargos dele para a Assembleia, para que nós clamemos segundo os seus encargos, para que o Senhor cumpra o que está nos seus propósitos para nós como Assembleia. Então, por exemplo, deixe-me dar um exemplo prático.
Será que os irmãos têm se reunido para orar, para que o Senhor lance luz no coração dos irmãos que têm tido encargo pela palavra, para que eles discernam o que o Senhor tem desejado que a Assembleia ouça? Você tem orado por isso, irmão? Você tem pedido ao Senhor para conceder graça aos irmãos que estão à frente, para que possam discernir os caminhos do Senhor na palavra, para que a Assembleia seja alimentada? Você vê isso, irmão? Você vê como isso é urgente, é necessário, e esse é só um encargo corporativo que nós precisamos ter. Você percebe que orar corporativamente não é simples? Orar corporativamente é quando todos nós buscamos ao Senhor como um só homem, segundo os desejos do seu coração e da sua mente. Você vê? Então que o Senhor nos ensine a orar. Que o Senhor nos ensine a orar corporativamente, pelos seus propósitos. Compreende? Então o apóstolo Paulo, ele diz que ele mantinha essa luta diante de Deus. E aí no verso 2 ele diz assim: para que, e nós temos aí nos versos 2 e 3 o primeiro aspecto do reter o cabeça. Então ele diz assim: para que seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza de compreenderem plenamente, toda a riqueza e forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Você vê onde está o foco da oração de Paulo, irmão? Paulo está orando para que os irmãos tivessem uma plena convicção, tivessem um entendimento fortalecido e uma compreensão plena a respeito de Cristo. Será que nós, como Assembleia, temos nos reunidos para orar aqui nas reuniões de oração, para que o Senhor dê uma plena convicção de entendimento para cada um dos irmãos a respeito de quem Cristo é? Será que esse tem sido um outro encargo de oração nosso? Então Paulo, capítulo 2 e 3, o 3 diz assim, que ele orava para que ele mantinha essa luta, ele clamava para que eles tivessem um entendimento pleno e convicto de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então qual é o primeiro aspecto do reter o cabeça que eu gostaria de destacar para você? Estarmos ocupados somente com Cristo. Nossa ocupação, ser Cristo e somente Ele. Nos ocuparmos com Cristo. Compreende, irmão? Nos ocuparmos nas nossas orações com Cristo. Nos ocuparmos no nosso estudo da palavra com Cristo. Nos ocuparmos no nosso viver diário com Cristo, aprendermos a ouvir sua voz, aprendermos a desfrutar das suas riquezas, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por que Paulo usa essa linguagem? Se você continuar aí, você vai ver que Paulo estava combatendo algo entre os colossenses, algo muito comum na nossa época, irmão. Paulo estava combatendo o que era conhecido como gnosticismo na época dele. Aqueles homens inchados de sabedoria humana e de costumes que estavam procurando dissuadir os irmãos da suficiência de Cristo. Então eles estavam dizendo para eles: olha, Cristo é muito bom, mas só Cristo não é necessário. Só Cristo não. Se você não guardar o sábado, só Cristo não é suficiente. Se você não se dedicar à pregação do Evangelho, só Cristo não é suficiente. Se você não enviar missionários,
Só Cristo não é suficiente. E eu preciso te dizer, irmão, que todas essas coisas que acabei de citar, com exceção do sábado, têm lugar adequado em Cristo. Mas Cristo e somente Cristo é suficiente para a igreja. Você compreende isso? Que o Senhor lance mais luz sobre o seu coração e sobre o meu, para que nossa compreensão ela aumente e nós estejamos plenamente convictos no nosso entendimento, na nossa compreensão de que nele residem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Será que você crê nisso, irmão? Será que você crê nisso? Ou será que quando alguém surge com... O verso 4 diz assim: assim eu digo, para que ninguém vos engane com seus raciocínios falazes. É muito interessante, porque o sentido aí da expressão é discurso persuasivo. Eu digo isso para que ninguém engane vocês com um discurso persuasivo. Comece a apresentar algo para vocês que possa te dissuadir, irmão, que possa te confundir. Aí levanta um outro dizendo uma determinada coisa. Ah, que agora tem um cidadão aí que fala com os anjos. Então nós vamos atrás disso. Por quê? Porque nós somos meninos ainda. Nosso entendimento não se robusteceu. Então nós somos levados para lá e para cá, segundo qualquer vento novo de doutrina. Você vê o perigo que nós corremos quando não nos ocupamos com Cristo e somente com Ele. Você vê que é Cristo e uma visão clara dele que vai dar condições para os irmãos discernirem o que é dele e o que não é dele. Então quero citar para os irmãos um exemplo. Você sabe como aqueles funcionários da Casa da Moeda, eles aprendem a identificar as notas falsas? Eles são imergidos em um contato somente com as notas verdadeiras. Eles têm tanto contato com as notas verdadeiras que qualquer nota, por melhor que ela possa ser, de proximidade com a verdadeira, sendo falsa, eles logo identificam. Muitas vezes pelo tato eles identificam. Outras vezes eles identificam por alguma característica. Você vê isso, irmão? Você vê que nossa necessidade é de Cristo e somente dele. Para que nós nos ocupemos com ele. E sejamos tão ocupados com o que é verdadeiro, que seja muito normal e simples para nós refutarmos aquilo que é falso. Nosso discernimento será robustecido por sermos conduzidos a Cristo e a nos ocuparmos com Ele. Então nós vamos discernir com clareza aquilo que é falso. Você vê? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, versos 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor. Aqui Paulo está falando de recebê-lo no entendimento. Ele segue na mesma linha. Ele está falando de recebê-lo no entendimento. Assim como, ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Qual é o segundo ponto, então, prático, que nos ajuda nessa caminhada a reter o cabeça? O que a igreja precisa aprender no que concerne a reter o cabeça? Primeiro, nos ocuparmos com ele. Segundo aspecto muito prático, andarmos em dependência dele. Aprendermos a andar, viver uma vida dependente do Senhor.
Agora, aqui, irmão, nós precisamos de João 15, para que você compreenda um pouco a respeito de dependência. Então vá a João, Evangelho de João, capítulo 15, e tem alguma coisa ali que vai nos ensinar. João capítulo 15 é o capítulo da videira verdadeira. Aqui o Senhor vai falar de forma prática a respeito de dependência. Ele vai nos ensinar o que é dependência, o que significa, em outras palavras, andar nele. O que significa viver uma vida arraigada nele, lançando raízes nele. Nós vamos usar depois um outro texto em Jeremias para que você compreenda isso, também um pouco mais. Mas veja só que em João capítulo 15, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, então o assunto é permanência, é permanecer, é dependência dele. Então ele vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então o Senhor está falando de uma relação com ele, de dependência, permanência nele. Então ele vai explicar um pouco mais, porque está muito subjetivo. Senhor, como é isso, permanecer? Ele está falando de uma árvore, e ele está falando de um ramo. O ramo é absolutamente dependente da árvore, irmão. A raiz é da árvore. A seiva que corre é da árvore. O fruto até mesmo é da árvore. Mas ele se manifesta no ramo. Que coisa maravilhosa, não é? O fruto de Cristo se manifestando em você. Como isso é possível? Se você estiver nele, dependendo dele, radicado e alicerçado nele. Compreende? Então nós vamos poder manifestar frutos, aquilo que a Bíblia chama de frutos do Espírito. Então você se lembra? Paulo vai dizer isso. Ele diz: o fruto do Espírito é. Então ele vai descrever aqueles frutos. Primeiro, alegria. Alegria não é circunstancial. Não é alegria que naquele momento, nossa, recebi o salário, então estou tão alegre. Não é? Não é dessa alegria que Paulo está falando. Ele está dizendo de uma alegria que é com A maiúsculo, irmão. Já disse um homem de Deus do passado que nós não temos a alegria, é a alegria que nos tem. Porque nosso Senhor é a verdadeira alegria. Compreende? Então, ele se manifesta em nós, e nós deveríamos ser o povo mais alegre dessa terra. E aqui eu não estou falando de tumulto não, irmão. Obrigado, querido. Aqui eu não estou falando de tumulto, e nem estou falando de nós sermos aqueles tagarelas, sermos aqueles agitados, mas estou falando de nós sermos aqueles que manifestam no seu viver a alegria profunda que está acima das circunstâncias, que o Senhor Jesus Cristo é. Compreende? Então Paulo, o capítulo 15 aí segue, vai dizer assim, verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então ele diz, a palavra, ela lava e limpa vocês, ela processa essa limpeza para que o ramo possa frutificar. Por isso nós não podemos nos esquivar da palavra. A palavra é esse primeiro instrumento para que o ramo ele permaneça sem corte, sem poda, sem uma poda, uma poda que possa impedir o ramo de frutificar. Mas a palavra, ela processa essa limpeza, que é como aquela espevitadeira do sumo sacerdote. Você se lembra, irmão? O sumo sacerdote, ele tinha dois instrumentos básicos. Ele tinha um utensílio onde ele levava o óleo
para que esse óleo pudesse ser colocado e a lâmpada não se apagasse, né? Aquelas lâmpadas do candelabro. O candelabro é uma figura de Cristo e da igreja. Você se lembra que em Apocalipse é dito que o Senhor, conforme João viu, ele estava entre os candeeiros de ouro, o candelabro, não é? Então o sacerdote ele usava aquele receptáculo para colocar o óleo na lâmpada, mas ele também usava a sua espevitadeira, aquela tesoura para poder cortar a parte preta do pavio que estava enfumaçando ou fumegando. E ele estava impedindo que a luz se manifestasse plenamente. Compreende? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo: a minha palavra é a minha espevitadeira, porque eu sou o sumo sacerdote da sua salvação. Então eu tomo a minha palavra e venho com ela sobre a sua vida para cortar o pavio, a parte preta do pavio que está enfumaçando, aquilo que não está adequado, para que o ramo seja limpo e para que ele possa frutificar. Na linguagem do tabernáculo, para que a luz possa se manifestar plenamente, sem um pavio fumegante. Compreende, irmão? Então a palavra de Deus opera nos nossos corações essa limpeza, para que a luz de Cristo brilhe, nós sejamos instrumentos da sua luz, vivamos como filhos da luz, mas também não só isso. Segundo a linguagem de João, da videira, para que nós sejamos ramos que produzem muito fruto. Então o verso 4 continua, olha aí para a sua Bíblia, e diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, porque o fruto não é do ramo, então nós não podemos nos envaidecer com os frutos que o Senhor produz em nós, porque como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. E ele continua: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor continua e ele diz assim, ele vai nos explicar um pouco mais o que é permanecer, o que é essa permanência. Então ele continua dizendo assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança de um ramo e secará. Permanecer em mim será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7: se permanecerdes em mim. Agora o Senhor vai colocar uma ideia nova, intercambiável com a pessoa dele. Ele vai dizer: eu permanecer em vocês é a mesma coisa, segundo o verso 7, que as minhas palavras permanecerem em vocês. Compreende, irmão? Ele vai dizer: se vocês querem compreender melhor o que significa permanecer em mim e eu permanecer em vocês, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo permaneça em vós. As minhas palavras permaneçam no seu coração. O Salmo 119 é o Salmo da Palavra, aquele acróstico maravilhoso. 176 versículos, divididos em grupos de 8 versos, em grupos de 22 versos, 8 conjuntos de 22 versos. Cada verso iniciando com uma letra do alfabeto hebraico, um acróstico. Que maravilhoso! Para apresentar a glória e a beleza, a singularidade e a perfeição da palavra de Deus.
Porque a palavra, você se lembra que ele diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Né? De que maneira? Guardando segundo a sua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então o que o Senhor está dizendo? Que nós precisamos aprender a permanecer nele. E ele colocou para nós uma ideia a mais. Se a minha palavra permanecer em vocês, então eu permanecerei em vocês. Então, irmão, leia a palavra, memorize a palavra, guarde a palavra, seja um cristão da palavra. Faça como aqueles bereanos faziam quando Paulo pregava. E olha que era Paulo que estava pregando. Eles conferiam na palavra o que Paulo estava pregando para ver se estava de acordo com a palavra. Você vê isso, irmão? Você vê de quantos erros nós seríamos livrados se nós aprendêssemos a fazer isso? Quantas vozes que nós deixaríamos de ouvir se nós aprendêssemos a fazer isso? Conferir na palavra, porque a palavra permanece em vós, e nós temos tido tanto contato com o verdadeiro, que o falso é facilmente identificado e reprovado. Compreende? Então, retornando a Colossenses, eu disse para os irmãos que esse está um texto de Jeremias. Vamos lá então, para corroborar então com isso que acabamos de dizer. Jeremias capítulo 17 é um capítulo muito conhecido de todos os irmãos, porque Jeremias vai falar a respeito daquele homem que confia no homem, não é? Capítulo 17, um texto conhecido. Mas Jeremias vai falar também um pouco a respeito de permanecer no Senhor. Então, ele diz assim, a partir do verso 7, a parte então mais positiva do texto, ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então ele vai descrever isso numa linguagem da agricultura, como o Senhor Jesus estava descrevendo em João capítulo 15. Então Jeremias vai fazer a mesma coisa, a mesma linha. Então ele diz assim: porque esse homem que confia no Senhor, a palavra que o Senhor Jesus usa é permanece. A palavra que Jeremias usa é confia. São palavras com o mesmo sentido. Permanecermos no Senhor. Sermos enraizados nele. Compreende, irmão? Então Jeremias continua e diz assim: porque ele, esse que confia no Senhor, é como árvore plantada junto às águas. Você vê? Lá o Senhor Jesus diz: é como um ramo que permanece ligado à videira. Jeremias está dizendo aqui: é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. E essa árvore, ela estende as suas raízes para o ribeiro. Irmão, onde estão as suas raízes? Você tem estendido as suas raízes para onde, irmão? Onde estão as suas raízes? Será que as nossas raízes, elas têm secado para esse mundo, de tal maneira que nós estejamos preparados para o dia em que o Senhor vier? Você sabe que existe uma diferença natural muito interessante sobre o joio e o trigo, não sabe? O joio, quanto mais ele cresce, duas coisas acontecem. Quanto mais ele cresce, mais ereto ele fica e mais fundas as suas raízes penetram na terra. Agora, o trigo é diferente do joio, embora eles sejam tão semelhantes na sua aparência, mas o tempo da colheita é que vai diferenciar o joio do trigo, irmão. Sabe por quê? Porque o trigo, quanto mais ele cresce, mais pesada fica a espiga, então mais ele se curva, e mais as suas raízes se soltam da
terra, de modo que ele está pronto para ser facilmente colhido. Agora, como estão as suas raízes, irmão? Elas têm se soltado dessa terra? Ou nós temos nos preocupado com as coisas dessa terra? Você percebe? Que o Senhor nos ajude a identificar isso, irmão, para que nós não lancemos raízes aqui, né? Quando o Senhor foi falar sobre isso para os israelitas que estavam na Babilônia, sabe qual linguagem ele usou? A da casa deles. Ele falou assim: vocês têm raízes tão profundas aqui, que a casa de vocês está cada vez mais enfeitada, enquanto a minha casa está em ruínas. Você vê isso, irmão? Quando o Senhor foi usar essa linguagem, então ele aplicou isso para mostrar para eles que eles tinham raízes tão profundas na Babilônia. E nós? Será que nós temos estado ocupados com o que nós deveríamos estar ocupados? Com a beleza e a formosura de Cristo em nós? Ou nós estamos preocupados em enfeitar as nossas casas, enfeitar as nossas vidas, em adquirir as coisas desse mundo, que comunicam status somente para esse mundo? Com o que nós estamos preocupados? Nós estamos preocupados em que as pessoas pensem de nós que nós somos muito bem-sucedidos nesse mundo? Ou nós estamos, assim como João Batista, que compreendeu plenamente isso que estou procurando dizer para vocês, que ele deveria lançar raízes no Senhor. Você sabe que João Batista era de uma linhagem importante. O pai de João Batista era um sacerdote. Você sabe? Zacarias era um sacerdote. João Batista foi um homem que teve a respeito dele uma colocação do Senhor singular. Para homem nenhum foi dito aquilo que foi dito para João Batista. O Senhor Jesus disse assim: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Você se lembra, irmão? Ninguém maior do que João. Agora, é tão interessante quando nós estudamos os dias de João, porque mais uma vez ele nos ensina a respeito de uma vida que aguarda o Salvador. A maneira que ele viveu é muito impressionante, porque ele era como trigo. Ele não tinha raízes aqui. João Batista compreendeu e viveu literalmente como alguém que estava num deserto, que aguardava uma pátria que não era daqui. Então, e ele viveu uma vida de tanto quebrantamento, ele foi tão curvado, que nem o nome dele ele dizia. Você lembra, irmão? Quando João, mas que coisa, nós vivemos uma época em que os homens estão preocupados com seus títulos. O irmão não se levanta sem antes vir alguém aqui na frente e convidar o apóstolo não sei da onde, o reverendo não sei da onde. Mas João, quando deu testemunho do Senhor, e dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Você se lembra quando vai ser falado de João, é dito assim, que Anás e Caifás era o sumo sacerdote. É dito que havia um imperador romano. É dito que Herodes era o tetrarca da Galileia, o governador daquela província. Mas veio a palavra do Senhor a João. Por quê, irmão? Porque aos olhos do Senhor, quem era a figura mais importante daquela época? Era João. Então a palavra do Senhor veio a João, porque João era como o trigo. Você vê, irmão? Ele tinha suas raízes desprendidas dessa terra. E ele viveu como um peregrino e forasteiro. Então ele testemunhava que ele aguardava, a mensagem estava incorporada no vaso. Você compreende, irmão? Assim como Jeremias, quando ia falar, e ele falava
segundo o coração de Deus, então ele chorava, como Deus estava chorando por causa do povo. Você vê isso, irmão? Esses vasos foram vasos que aprenderam a manter suas raízes junto ao ribeiro. Então eles falavam daquilo que era proveniente do coração de Deus. Então João Batista viveu essa vida curvada. Quando João Batista foi dar a sua mensagem, ele não disse assim: eu sou João Batista, dentre os nascidos de mulher o maior. Ele disse: eu sou voz que clama no deserto, endireitai o caminho, endireitai as veredas, porque eis que está próximo o reino dos céus. Que maravilha, irmão. João Batista pôde viver retendo o cabeça. Você percebe isso? É isso que o Senhor espera de nós. Então ele continua dizendo aí, Jeremias, ele continua dizendo: ele é como uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Por calor aí fala de provações, irmão. Ele não receia quando vem as provas. Nós estávamos falando a respeito de Paulo e das suas viagens missionárias. Hoje nós temos viagens missionárias tão mais facilitadas, não é, irmão? O sujeito pega o avião aqui, desce lá onde vai compartilhar, e lá tem tudo preparado para ele. Mas quando Paulo foi comissionado pelo Senhor, ninguém queria fazer viagem missionária, irmão. Ninguém. Mas ele foi encarregado pelo Senhor de tal maneira que ele era expulso de uma cidade e ele entrava na outra. E ele era expulso de uma outra e entrava na outra. E nenhuma cidade pela qual ele passava ficava sem um pequeno grupo de irmãos. Nenhuma cidade. Você vê isso? Então Paulo pôde compreender que a sua folha ficava verde quando vinha o calor. Por quê? Porque as suas raízes estavam no ribeiro. Essa é a única forma da sua folha ficar verde, irmão. Você percebe? Essa folha verde no calor fala de viço, vigor do Espírito. Uma vida que tem vigor. Paulo não desanimava, irmão. João Marcos desanimou. Quando ele viu os perigos daquela viagem missionária, ele retornou. Mas Paulo não desanimava. Por quê? Porque as suas raízes estavam junto ao ribeiro. Você vê isso? Então ele continua, diz assim: e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Mesmo em meio à sequidão, ele não se perturba e não deixa de dar o seu fruto. Queridos irmãos, os irmãos estão passando um tempo de sequidão aqui. Se os irmãos mantiverem suas raízes no Senhor, no ano de sequidão não haverá perturbação. Não haverá perturbação. E mais do que isso, não deixarão de dar o seu fruto. Compreende? Compreende isso, irmão? E mesmo no ano da sequidão, com as suas folhas secas, tem uma palavra do Senhor em Jó. Abre a sua Bíblia comigo em Jó, para que você leia comigo esse texto tão maravilhoso. Em Jó, capítulo... Deixa-me localizar o texto que me veio à memória aqui. Jó, capítulo 14, verso 7. Deixe-me dar uma palavra de encorajamento a você, aqui, nesses dias em que os irmãos têm passado.
Jó capítulo 14, a partir do verso 7. Veja isso, irmão. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo sendo cortada, mesmo sendo arruinada, como nós dissemos agora pela manhã, aquele menino está destinado para a ruína, pois há esperança para a árvore, pois mesmo sendo cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus frutos, seus rebentos, seus brotos, não cessarão seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Aleluia. E dará os seus ramos como uma planta nova. Graças ao Senhor. Ao cheiro das águas, ela brotará, e dará os seus frutos como uma planta nova. É isso que o Senhor tem desejado fazer. Medite sobre esse texto, ore sobre esse texto, clame ao Senhor para que Ele cumpra isso aqui nessa Assembleia. Amém? Vamos retornar a Colossenses então e vermos mais algumas coisas para encerrarmos. Colossenses capítulo 2. Terceiro aspecto, já que nós estávamos falando de vivermos uma vida na dependência daquele com o qual nós temos nos ocupado. Terceiro aspecto, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pessoas estavam se infiltrando entre os colossenses e propondo algumas coisas para eles. Alguns costumes mundanos, alguns rudimentos, tradições, sutilezas, vãs filosofias. Estavam se infiltrando entre os irmãos e propondo isso. E aqueles amados irmãos estavam sendo perigosamente assolados no seu viver, nas suas práticas, no seu serviço, e correndo o perigo de serem desviados do único e suficiente provisão de Deus que é Cristo. Então, irmão, o terceiro aspecto é que todo serviço entre nós deve preservar única e exclusivamente a palavra de Cristo. Todo serviço entre nós deve preservar única e exclusivamente a palavra de Cristo. Nós nos ocupamos com Ele, aprendemos a depender dEle, e isso é reter o cabeça. Agora, em tudo que nós fizermos, nós precisamos aprender a preservar a palavra de Cristo. Por que nós estamos falando isso diante desse versículo? Porque, irmão, qual é o perigo? Opiniões. Qual é o perigo? Opiniões. O que são vãs sutilezas, filosofia, tradição de homens, rudimentos do mundo? Vamos resumir tudo numa palavra para nós compreendermos. Opiniões. São opiniões pessoais. Que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos alvo de opiniões pessoais, e isso venha a prejudicar o nosso serviço ao Senhor. Compreende, irmão? Então esse é o terceiro aspecto. Vamos dar um passo mais e considerarmos juntos aquela questão da perseverança da fé. Nós temos aqui apenas 10 minutos. Então eu gostaria que você fosse comigo, porque Paulo,
ele diz que a nossa perseverança na fé está ligada a uma chave, um segredo: retermos o cabeça. Então, apenas esses 3 aspectos por enquanto, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para que nesse caminho da fé nós compreendamos algumas verdades que são fundamentais para nós não termos um caminho tortuoso, perturbado, um caminho de confusão, não compreendendo, por exemplo, apenas um exemplo, que nossos esforços não são necessários nessa caminhada, que nós precisamos aprender a descansar nele, e que isso não significa que agora você deve cruzar seus braços e não fazer nada, mas isso significa que nós devemos aprender a descansar nele e nele sermos instrumentos úteis no seu serviço. Compreende, irmão? Então, vamos agora nessa questão da permanência na fé, vamos a Hebreus capítulo 11. Então tem alguns versos ali que eu gostaria de considerar com você para nós encerrarmos. Eu gostaria só de passar rapidamente um esboço para o irmão, para os seus estudos desse capítulo, certo? E pontuar algumas lições importantes sobre essa perseverança na fé, que está então diretamente relacionada a reter o cabeça, certo? Então o capítulo 11, a partir do verso 4, ele vai começar a apresentar para nós vários personagens. Esse capítulo é um capítulo conhecido na história da igreja como a galeria dos heróis da fé. Então nós temos aí grandes irmãos que perseveraram na fé, que aprenderam em aspectos muito distintos o que significa reter a cabeça. Você vê isso? Então, nós temos alguns personagens. Vamos destacar alguns e criar como que um esqueleto desse capítulo. E durante os tempos em que os irmãos estiverem aí nas suas meditações, vocês vão encher esse esqueleto com carne e estudar o capítulo. Nós vamos passar só um esboço desse capítulo e você vai estudar esse capítulo. Então, o capítulo 11, a partir do verso 4, ele começa, já que o capítulo 11, ele inicia com uma definição precisa, maravilhosa de fé, a única definição bíblica de fé. O capítulo 11 começa assim: ora, a fé é a certeza. A palavra mais adequada aí seria a substancialização de fatos. A fé, ela dá substância para fatos eternos, que se tornam posse sua. Compreende? Então o que é fé? Fé é a substancialização dos fatos relacionados a Cristo que se tornam sua posse, porque você se uniu a Ele. Compreende, irmão? Isso é fé, segundo a definição. Ela substancializa fatos e traz para você uma certeza de coisas que se esperam e uma convicção daquilo que não se vê. Isso é fé. Então, a partir do verso 4, ele vai começar a descrever esses heróis, esses que viveram a vida da fé. Então, primeiro ponto, primeiro que é apresentado aí é Abel. E em Abel, o que nós temos? A revelação da fé. Em Abel, nós temos a revelação da fé e essencialmente um princípio. O princípio do culto a Jesus. Abel apresenta para nós, na nossa vida da fé, na nossa perseverança da fé, como nós nos achegamos a Jesus para adorá-lo. Abel apresenta para nós a revelação da fé, que só tem um caminho de Deus para nós adorarmos a Ele. E esse caminho é o Cordeiro. Compreende, irmão? Esse caminho é o Cordeiro. É uma dependência e confiança nos méritos do
cordeiro. Como que você acha que Abel chegou com aquela oferta diante do Deus vivo? Ele tinha que confiar plenamente naquela oferta, senão ele ia ser fulminado, irmão. Então ele confiava plenamente nos méritos daquele cordeirinho mais bonito que ele tinha no seu rebanho. Então ele tomou aquele cordeiro mais perfeito, sem defeito algum. E ele passou a confiar exclusivamente nos méritos daquele cordeiro para poder adorar a Deus. Do que isso fala? Na sua vida da fé, irmão, você precisa confiar plenamente nos méritos de Jesus para adorar a Deus. E essa é a revelação da fé. Você não pode confiar em mérito nenhum seu, sabe por quê? Porque você não tem mérito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer, não há quem busque, não há quem entenda. Não há um sequer que busque a Deus. Compreende, irmão? Então, em Abel, nós aprendemos, pela revelação da fé, que há um cordeiro cheio de todos os méritos e que nele nós confiamos. Então, irmão, como estávamos repartindo aqui hoje à tarde, não tenha sobre ti nenhuma preocupação, nenhum cuidado. Não busque em você nenhum mérito, porque você não tem. Que o seu único cuidado seja descansar nos méritos do Cordeiro. Você se lembra que o autor de Hebreus ele vai dizer assim, que foi aberto para nós um novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pela sua carne. Compreende? Então ele diz assim, então ele usa uma palavra que em relação a você e eu diante de Deus, ela não poderia ser usada sem o Cordeiro. Ele diz assim, tenham pois ousadia e intrepidez para permanecer na presença de Deus. Compreende? Por quê? Porque você é jóia, irmão? Porque tem algum mérito em você? Porque depois que o Senhor te salvou, você ficou melhor? Nós permanecemos pecadores, mas agora redimidos pelo sangue. Cobertos com a justiça do Santo de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora você pode permanecer, porque você está plenamente confiado nos méritos do Cordeiro. Agora você percebe, irmão, que se você se apresentar diante de Deus em qualquer outra base, você está em profundo perigo. Você percebe? Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. E Ele fulminará aquilo que não estiver em Cristo. Aquilo que não estiver confiado em Cristo. Qualquer oração que nós procuremos fazer, baseados nos nossos méritos, não tocará os céus. Porque nossas orações só podem ser levadas a Deus se forem feitas através do mediador, através de Cristo. Você vê isso, irmão? Então Abel vai apresentar para nós a revelação da fé, o princípio do culto, os méritos do Cordeiro. Vamos dar um passo mais. Enoque. O que Enoque fala? Enoque é aquele homem que andou com Deus 300 anos e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque fala do quê? Da comunhão da fé. Se nós queremos aprender a respeito da comunhão da fé, da nossa perseverança na fé, de reter o cabeça, nós precisamos aprender a andar com Deus, permanecer nele, e essa é a comunhão da fé. Enoque fala do princípio do arrebatamento. Nós queremos compreender o que é arrebatamento, irmão, nós temos que olhar para a vida de Enoque. Porque Enoque andou com Deus simples assim. Não tem lá nada mirabolante. Você só tem essa expressão, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. É como se Deus olhasse para Enoque e falasse, Enoque,
você é tão parecido comigo que você está no lugar errado. O seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui, junto de mim. Compreende, irmão? Esse é o princípio do arrebatamento. Terceiro, Noé. Depois de Enoque vem Noé aí. E em Noé o que nós temos? Nós temos a obediência da fé. Em Noé nós aprendemos o que é obedecer. Nós aprendemos que a fé, ela tem relação direta com a obediência. Qual é o princípio? É o princípio do testemunho. Porque Noé foi um testemunho por causa da obediência. Agora eu preciso dizer uma coisa para você, irmão. O crente frio não é aquele que não chora. O crente frio não é aquele que não levanta a mão. O crente frio é aquele que não obedece. Pense nisso. O crente frio é aquele que não obedece. Será que nós temos aprendido a obedecer? Ou será que nós ouvimos a palavra e a recebemos com frieza? E não decidimos obedecê-la? Porque resposta é obediência. Que o Senhor nos ajude. Noé fala então dessa resposta ao Senhor. Abraão é o próximo personagem. Do que fala Abraão? Apenas esboçando o capítulo para que depois você estude. Do que fala Abraão? Abraão fala da peregrinação da fé. Abraão, qual é o princípio através da vida de Abraão? Abraão fala o princípio da amizade com Deus. Você sabe, irmão, que o Senhor visitou Abraão 10 vezes. As visitas do Senhor a Abraão. Que maravilhoso. Porque Abraão aprendeu o que era ser amigo de Deus, é assim que ele é chamado. Abraão aprendeu na sua caminhada a ter amizade com Deus a tal ponto de que quando Deus ia destruir Sodoma, o que ele disse? Acaso ocultaria isso eu do meu amigo Abraão? Que maravilhoso, irmão. Porque Abraão aprendeu a respeito da peregrinação da fé. Sabe por que Abraão aprendeu a ser amigo de Deus? Apenas 2 marcas da sua vida: altar e tenda. Abraão levantou 4 altares. Ele erigiu 4 altares. Do que fala o altar? De uma vida rendida ao Senhor, consagrada ao Senhor. Todas as vezes no Velho Testamento que você ver a expressão altar, está se referindo à cruz. O altar do Velho Testamento é a cruz do Novo Testamento. Todas as vezes que você ler a expressão altar no Velho Testamento, está se referindo à cruz. Então Abraão aprendeu a viver uma vida crucificada para este mundo, porque ele vivia uma vida de altar e tenda. Então Abraão não tinha residência fixa, irmão. Abraão não tinha sofisticação na vida dele. O altar fala de consagração, e a tenda fala de simplicidade. Uma vida simples, uma vida desarraigada das coisas desse mundo. A peregrinação da fé. Nós não temos tempo, então só estou fazendo algumas breves colocações para que o irmão anote aí e considere de estudar melhor esse capítulo. Então, relembrando, nosso foco aqui é falarmos a respeito daquela fé capaz de perseverar retendo a cabeça. Certo? Então, o 5º personagem citado aí é Isaac. E Isaac fala do quê? Isaac fala da herança da fé. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o herdeiro de todas as coisas de Abraão. Isaac aponta para a herança. Então ele fala da herança da fé, do galardão da fé. Qual é o princípio? O princípio do descanso. O que Isaac nos ensina? Ele nos ensina a viver uma vida de profundidade com Deus, porque Isaac cavou 4 poços. Isaac fala de uma vida profunda com Deus, uma vida de raízes em Deus.
Sabe, irmão, deixa-me fazer uma lembrança aqui daquela árvore lá de Jeremias. Você sabe que o Senhor, Ele cultiva cedros, não é assim? Segundo a botânica, os cedros têm raízes muito maiores do que a árvore. Segundo os botânicos, aproximadamente 20 vezes maior do que a árvore é a raiz de um cedro. Ninguém pode arrancar um cedro. Já um alface pode ser arrancado facilmente, mas Deus não planta alface, Deus planta cedro. E do que fala isso? Fala que a sua vida que ninguém vê deve ser pelo menos muitas vezes maior do que aquela pública que os outros veem. As suas orações públicas, elas devem ser muito menores do que aquelas que você faz em secreto ao seu Pai. Compreende, irmão? Agora, para vergonha nossa, parece que nossa vida pública é muito maior do que nossa vida secreta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós vivamos em secreto uma vida de profundidade, porque é disso que Isaac fala. A herança da fé é uma vida de profundidade. Sabe por quê? Porque ninguém acha pepita de ouro na beira do caminho. Para achar ouro precisa cavar. Que o Senhor nos ajude. Isaac, então, é o quinto personagem, né? O princípio do descanso, as ricas provisões do Senhor. Ele provê tudo para nós descansarmos nele. Então, o sexto personagem, e nós já estamos encerrando, irmão, faltam só mais 3. O sexto personagem, Jacó. Do que Jacó fala? Jacó fala da transformação da fé. Jacó significa agarrador, usurpador. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, não é? Mas ele foi transformado pelo Senhor até aquele val do Jaboque, onde ele foi tocado na articulação da sua coxa, e ele levou para sempre uma marca. Se você ler aí, no verso 21 do capítulo 11, diz assim: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos, e a José, né, cada um dos filhos de José, e, agora veja a marca de Jacó, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Agora, aquele Jacó, ele tinha uma marca da transformação da fé. Ele se apoiava num bordão. Sabe como Paulo fala disso na vida dele? Ele diz assim para os Gálatas: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Você vê isso, irmão? A transformação da fé. Esse era Jacó. Qual o princípio? O princípio do discipulado. Qual a lição? A lição do quebrantamento. Isso nós vemos em Jacó. Em Jacó nós aprendemos o que é ser um verdadeiro discípulo. Nós aprendemos sendo tocados pelo Senhor, na transformação da fé. Então Jacó é o sexto personagem. Depois de Jacó nós temos José. E em José, o que nós temos? Nós temos o caráter reinante, triunfante da fé. Em José, nós temos o princípio da autoridade e do governo de Deus. Em José, nós aprendemos que pela fé, o Senhor exerce governo sobre nós e nós podemos reinar com Ele. Em José, nós temos as características de um vencedor. Você vê, irmão, o caráter reinante da nossa fé. Então nós começamos com Abel e chegamos até José. E o último dos personagens citados aí é Moisés. E em Moisés o que nós temos? Nós temos as decisões da fé. O discernimento de Moisés é muito maravilhoso aqui, e nós falamos muito sobre discernimento nessa manhã.
Então, para nós finalizarmos, observe aí a partir do verso 23, diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que aquela criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E aí diz assim: pela fé Moisés, verso 24, quando já era homem feito, recusou. Presta atenção nos verbos que você vai ver aí agora, irmão. Pela fé, Moisés recusou. Ele aprendeu a tomar decisões, discernindo os caminhos do Senhor. E então Moisés pôde ser conduzido pelo Espírito, porque discernia segundo o Senhor. Então ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Segundo verbo, preferindo, verso 25, olha aí. Mais uma decisão da fé. Ele preferiu. Quais têm sido suas escolhas, irmão? O que você tem recusado? Será que você tem aprendido a recusar? Sabe por quê? Porque o nosso inimigo é astuto. E ele apresentará muitas oportunidades para você. Se você não aprender a tomar as decisões da fé, você vai permanecer uma criança, presa fácil. Sempre que algo te é apresentado, você cai, recai e recai. Compreende? Mas se nós aprendermos a permanecer no Senhor, então nós estaremos fortalecidos com poder no nosso homem interior, para tomarmos as decisões da fé. Então você vai aprender a recusar. E isso o Senhor tem requerido de você. Recusar, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios, momentâneos, ocasionais do Egito. Quantas coisas momentâneas, prazeres transitórios têm sido oferecidos para você hoje, irmão? E o que o Senhor deseja? Que você aprenda a preferir. Você nunca irá preferir pelo Senhor se você não o contemplar na glória, beleza e suficiência que Ele tem e é. Sabe por que nós escolhemos mal? Porque nós vemos um Senhor pequeno. Compreende? Então, Moisés preferiu, e aí continuando, para nós encerrarmos, ele, mais um verbo, verso 26, considerou. No final do verso 26, ele contemplava o galardão, ele considerava a vergonha de Cristo uma coisa superior àqueles tesouros do Egito. Você vê isso, irmão? As decisões da fé. Então, até o final, você vai ver que Moisés, ele abandonou, celebrou uma Páscoa e atravessou o mar. Tantos verbos relacionados a essas decisões da fé. Que o Senhor nos ajude a permanecermos com nossos olhos nele. Que nós não sejamos demovidos dessa posição. Aprendamos a olhar para ele. E assim perseverarmos na fé. Porque nosso Senhor está às portas. E em breve Ele virá. E Ele deseja nos encontrar perseverantes na fé, retendo a cabeça. Porque o nosso Senhor tem preparado para si uma noiva para se encontrar com Ele. Amém? Que o Senhor siga falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é como um precioso favo de mel, mais desejável que o ouro depurado, mais doce do que o mel. Nós suplicamos que o Senhor use a Tua palavra poderosa nas nossas vidas, julgando nossos corações, para que nós sejamos levados a essa compreensão prática de que Tua igreja precisa retê-lo como cabeça. Nos ajuda a perseverar na fé, Senhor.
Nos ajuda a compreender, segundo esses teus grandes homens, o que significa vivermos a vida da fé. Fala mais aos nossos corações a respeito disso. Fala a esses irmãos o que eu não pude falar. Tu podes falar, segundo as necessidades de cada coração. Bendito seja o teu nome. Amém.